Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual é a forma adequada de se escovar os dentes, de se passar o fio dental e de usar a escova especial que é a escova interdental, tá bom? Então primeiro vamos pegar esse modelo aqui de paciente. É um paciente, tá, que tem alguns espaços, que tem uma oclusão um pouquinho fora do ideal. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, é importante que a gente faça uma escovação organizada, tá? Tem muitas pessoas que começam a escovar por um lado, vão para o outro, vão para trás, vão para cima, voltam para o mesmo lado. Dessa forma, você nunca sabe o que você já escovou e o que você não escovou, tá? Então eu sempre indico para os meus pacientes que eles dividam a boca em 4 partes, tá? Essa parte, essa e essa. Então o que a gente vai fazer? Começando por essa região, tá? Esse quadrante. O paciente vai escovar por cima, contando 10 vezes, ok? Então contou 10 vezes. Ele vai para a parte de fora. Na parte de fora, ele deve sempre inclinar a escova de forma que ela fique mais ou menos 45 graus com a gengiva e faça movimentos sempre da gengiva para o dente. Nunca fazer assim e muito menos dessa forma, jogando para cima. Por quê? Esses movimentos eles são traumáticos para a gengiva, ou seja, fazem com que ela tenha uma retração, ou seja, ela suba. Então sempre a gente tem que jogar da gengiva para o dente, nesse movimento ou em movimentos circulares, onde o paciente afasta, se aproxima, empurra, afasta, se aproxima e empurra. Então da mesma forma ele vai contar 10 vezes, mas sempre observando qual é o tamanho da sua escova e qual é a área que ela cobre. Então se a minha escova cobre essa área, a gente vai escovar 10 vezes essa área, depois movimentar para outra área, mais à frente, escovar 10 vezes e mais à frente, escovar 10 vezes. Então já escovamos por cima e por fora. Agora vamos escovar a parte de dentro, tá? Também nesse sentido, do céu da boca para os dentes. Aqui na região anterior, região da frente, como que deve ser a escovação? Ou pode fazer dessa mesma forma, nesse sentido, ou puxando ela na vertical dessa forma. Terminando a parte interna, a gente vai para o segundo quadrante. Vamos escovar 10 vezes a parte de cima, depois 10 vezes a parte externa de todos os dentes e a parte interna também da mesma forma. Depois passamos para baixo, sempre escovando muito bem essa região anterior também, em todas as faces. Terminando a escovação, a gente sempre tem que usar o quê? Um raspador de língua. O raspador de língua ele serve para remover os depósitos de bactérias e restos de alimento que ficam sobre a nossa língua. O ideal é um raspador metálico, porque ele é mais higiênico, mas se você tiver acesso apenas ao de plástico, não tem problema, desde que você esteja sempre colocando ele de molho numa solução de água sanitária para que haja a higienização dele. O higienizador é muito melhor do que a escova, porque a escova ela é muito grande, então ela não alcança o fim da língua. O raspador ele é mais baixinho, então ele alcança o final da língua e você consegue raspar todo aquele resto de alimento e depósitos de bactérias. Agora vamos falar sobre o fio dental. O fio dental ele pode se apresentar de duas formas. A gente consegue encontrar fios dentais que já são montados num suporte, que torna eles um pouco mais práticos, ou fio dental normal, que vem enrolado em um carretel. O que é importante quando a gente observa o fio dental? O fio dental ele tem que ter um comprimento suficiente para que ele seja passado em todos os dentes e que você não fique repetindo a mesma área, para que você não pegue uma área suja e passe para um dente que estava limpo ou que não estava tão sujo. Pegando esse pedaço de fio, você pode amarrar ele de duas formas. Ou amarrar nos dedos indicadores e trabalhar com ele assim, ou, que é a forma que eu prefiro, amarrar nos anelares, ou seja, o dedo dos anéis. Você vai escolher um lado, que é o lado
que você vai preferir aumentar a quantidade de fio, e o outro é apenas uma parte de suporte. Por que eu prefiro amarrar dessa forma? Porque eu preciso que os meus dedos mais hábeis, que são os indicadores e os polegares, fiquem livres para trabalhar em diversas direções. Então agora a gente vai começar a passar o fio dental. O fio dental ele vai ser passado em todos os dentes, de forma que ele desça pelo ponto de contato, ou seja, você vai sentir que ele vai fazer um clique, significando que ele desceu até o fundo da gengiva. Quando ele desce até o fundo da gengiva, a gente começa a fazer um movimento como se fosse um engraxate. Então a gente vai fazer isso de um lado e a gente vai fazer isso do outro lado, descendo o máximo possível dentro da gengiva, sem machucar, é claro. Terminou essa região, você vai enrolar de um lado, desenrolar do outro. Dessa forma, você sempre estará trabalhando com um pedaço limpo do fio dental. Uma questão importante é, muitas pessoas têm sangramento gengival quando passam fio dental. E por conta desse sangramento, começam a evitar o uso do fio, com medo que estejam se machucando ou piorando a situação. É totalmente o contrário. Se a sua gengiva sangra, é sinal de que você precisa limpá-la mais vezes, com mais frequência e com mais qualidade. Não é para você parar de usar ou usar menos, isso só vai agravar o quadro. A gengiva ela só sangra se ela estiver inflamada, e ela está inflamada porque ela está com sujeira em volta. Então temos que mantê-la sempre limpa para que essa inflamação desapareça. Se você está escovando direitinho, passando no fio dental sempre, mas a sua gengiva continua sangrando, aí é sinal de que o dentista precisa investigar a causa. Pode ser que esse dente esteja com algum problema no canal dele, pode ser que você tenha algum tártaro, algum cálculo dentário ali escondido que esteja gerando um processo de agressão. Então você precisa investigar o que está acontecendo. Outra escova que é muito importante para muitos pacientes é a escova interdental. Ela é uma escova especial que ela tem o objetivo de alcançar regiões onde a nossa escova normal não alcança. E são locais onde o fio dental até alcança, mas ele é muito fino para poder fazer uma limpeza adequada. Existem diversos modelos no mercado. O importante é que você tenha, além dessa escova, tá? Você observe que ela tem diversos tamanhos. É importante que você compre ou diversos tamanhos ou uma escova que já venha com diversos tamanhos como essa. Por quê? Você vai ter alguns espaços que são pequenininhos e outros espaços que são maiores, e você deve colocar a maior escova que caiba naquela região. Então, como que você vai colocar essa escova aqui? Ela tem um encaixe, um suporte, você vai dobrar, prender, ok? Então ela fica assim. E essa escova vai ser usada nos espaços onde o paciente, nas regiões onde o paciente apresenta um maior espaço. Isso é muito comum em pacientes com problemas gengivais, ou seja, perdas ósseas, pacientes que usam próteses, que têm implantes. Todos esses pacientes devem usar essa escova interdental, ok? Então, se você tem um espaço grande onde a escova não alcança de forma adequada entre os dentes, você precisa usar uma escova como essa. Os pacientes que usam aparelho fixo, eles também precisam de alguns cuidados especiais. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma simulação de um paciente com um aparelho fixo. Ele vai escovar os dentes com uma escova normal, inclinada na direção do aparelho, para que haja uma limpeza adequada de toda a sujeira que fica depositada em cima dos brackets. Também vai fazer a escovação nesse sentido, ok? Em cima dos dentes. Mas entre os dentes, onde tem essa porção do fio, ele vai usar a escova interdental. Então aqui ele vai poder fazer a limpeza entre os brackets, as pecinhas que são coladas no aparelho fixo, tanto de um lado quanto de outro, ok?
Se tiver algum espaço entre os dentes, também ele pode entrar com a escova dental. Então ela é muito importante, ela é primordial para uma excelente higienização desse paciente que tem todas essas áreas retentivas. O fio dental, muitos pacientes que usam o aparelho não usam, dizendo que é difícil, que o fio dental não entra. Não é bem verdade, ok? Então o fio dental ele passa sim entre o aparelho e o dente, e o paciente pode descer com o fio dental lá embaixo e fazer o movimento do engraxate, ok? Então isso não é desculpa para não usar o fio. Se tiver alguma região lá atrás, por exemplo, que seja muito difícil de você encaixar o fio porque ele fica pulando para um lado e para o outro, o que você pode usar? Existem alguns produtos chamados passa-fio, que são passadores de fio. Eles têm uma estrutura mais dura e você consegue passar melhor nesses espaços, ok? E fazer então um movimento adequado de limpeza. Então, pessoal, essas eram as instruções, as dicas para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e a gente se vê numa próxima. Se você gostou desse vídeo e quiser ver mais dicas de saúde bucal, se inscreve no meu canal. E se você quiser ser alertado sempre que tiver um vídeo novo, clica no sininho que você vai receber esse alerta. Um abraço e até a próxima.